Boa noite a todos. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante polêmico, né? Que a gente discute, vira e mexe, vem à tona essa discussão a respeito de aborto. E eu quero falar a respeito do aborto na visão espírita. Cada um de nós tem as nossas convicções, o que a gente acha, o que não acha, mas eu vou me focar mais na questão espírita do aborto. Mas antes disso eu vou trazer alguns números aqui para a gente ter uma noção. Eu quero falar a respeito da legalização do aborto em alguns países, mas eu quero me atentar mais ao Brasil. O Brasil está aqui bem no centro da tela, e no Brasil é permitido o aborto até 20 semanas. Qual o caso que é 20 semanas? Quando a mulher sofre alguma violência sexual. Então ela tem o direito de fazer o aborto até com 20 semanas de gravidez. Mas existe uma exceção, que pode ir até 22 semanas, como nós estamos vendo aqui ao lado, Qual é essa exceção? Se o feto tiver menos de 500 gramas, ela pode fazer o aborto até 22 semanas. Existe uma outra permissão no Brasil quanto ao aborto, que é no caso da mulher sofrer algum problema de risco de vida. Aí não existe limite de semanas para fazer o aborto. Então, está correndo algum risco de vida, ela pode fazer a qualquer momento. E aí nós estamos vendo aqui, nas figuras aqui associadas, Portugal 10 semanas. Como que é o feto em 10 semanas? Aí Rússia, 12 semanas. Argentina, 14, junto com França e Espanha. Depois vocês olham aqui no rodapé, França tem um númerozinho 2, significa o quê? Após esse prazo, se tiver risco de morte ou risco de saúde física para a mulher ou má formação do feto, pode ser feito depois desse prazo aí. E no caso de Espanha aqui também, a gente vê a Espanha com 14 semanas e com 22 semanas, ali junto com a Rússia. E com o número 1, que significa permite chegar até 22 semanas e fazer o aborto com 22 semanas no caso de estupro. Estados Unidos a gente vê aqui com 24 semanas, assim como a Colômbia, porque os Estados Unidos, antigamente era assim, mas ano passado teve uma modificação na lei e agora cada estado lá vai fazer a sua legislação. Alguns vão manter isso, outros não vão manter, já estão falando em reduzir, mas aí vai ser específico para cada estado. E aí nós estamos vendo, Brasil com 20 semanas, como que está a condição do feto em 20 semanas, vocês podem ver aqui abaixo. Depois 30 semanas na parte superior aí do lado direito e na parte inferior, o final, 40 semanas. Então aí no caso de 22 semanas ou 24, igual a Colômbia, vamos ver o intermediário aqui dos fetos entre 20 e 30 semanas. Bom, vamos lá. A média anual de causas de morte. Coração, câncer e diabetes são as maiores, 41 milhões por ano, é a média da OMS. O total de mortes, então, no mundo, 58,7 milhões de mortes por ano. Aborto está aqui, o aborto não está aqui, tá? O aborto aqui, a média que a OMS fala, 73,3 milhões. E em 2022 foram 44 milhões. Então, aparentemente está caindo, vai cair, sei lá. Ou talvez por causa da pandemia que teve, alguma coisa assim, mas enfim, o número que a OMS fala de média é esse daqui. Bom, então vamos falar um pouco mais do Brasil, que o Brasil o aborto é crime, exceto nesses casos que estão nesse artigo 128 do Código Penal. Como eu falei, quando causa risco de vida da gestante, aí não tem prazo, pode ser em qualquer quantidade de semanas, Quando a gravidez for resultante de estupro, aí é o caso de 20 semanas ou 22 se o feto pesar menos de 500 gramas. E tem um caso que aqui foi o STF que aprovou em 2012, no caso de anencefalia, quando o feto é anencéfalo, aí é autorizado. Mas não é que é obrigatório, fica a critério dos pais fazer ou não fazer. E os argumentos a favor do aborto que se usam? Vamos lá. O feto é parte do organismo da mulher. Logo, tem livre disposição do seu corpo. A mulher tem a disposição, já que é parte dela, então ela faz o que ela quiser. Ventre tem apenas protoplasma, substância indefinida, ou seja, um amontoado de célula lá, que não pode haver homicídio se não há vida humana. Mulheres de baixa renda submetem-se a aborto clandestinamente, isso é verdade, arriscando a vida em lugares precários, sem condições de higiene. Questões de ordem financeira. Os responsáveis não terem recursos para manter o filho que vai nascer. E às vezes eles têm outros filhos lá na família, e aí eles alegam assim, vai ter mais um, não tem condição de manter o que tem, quer dizer, vai piorar a situação do outro ainda, E tem muitos países no mundo que a legalização do aborto entra nessa questão financeira.
deficiência física ou mental que acometerá o vindouro, o ser vindouro. Então, assim, se eles fazem lá o ultrassom, vê que o menino ou o feto vai vir com algum defeito físico, então vai autorizar o aborto. Tem países que é assim, né? Então, eles acham que, então, assim, a gente vem com defeito físico, a gente sabe pelo espiritismo, que às vezes a gente vem resgatar alguma coisa com esse defeito. Então, assim, a gente vai estar impossibilitado, o espírito que vai reencarnar vai estar impossibilitado de resgatar o problema dele, vindo com certa deficiência, né? Então, é para se pensar. Preservação da integridade física, psicológica da mãe. Psicológica, talvez assim, né? A sociedade não vai aceitar, ela é mãe solteira, aquela coisa. Se bem que hoje isso aí está um pouco mais aberto, né? E tem muitas mães que preferem hoje ter o filho, cria o filho sozinho, né? E daí não tem o pai diretamente, não é casado, alguma coisa assim. É uma coisa um pouco mais liberal hoje, mas enfim. Preservação da integridade física e psicológica da mãe. São os argumentos que se usa a favor do aborto. E tem uma DPF aí com esse nome complicado aí, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Eles querem mexer nesse artigo aqui, ó, 124 e 126, que provoca aborto em si mesma ou consentir que outro provoque é crime. Provocar aborto com consentimento da gestante é crime. Então, eles estão querendo mudar e eles estão querendo descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez. Então, até a 12ª, esses dois artigos não entrariam em cena, por decisão da mãe ou sem a necessidade de autorização judicial para tanto. Então, a mãe até a 12ª semana, 3 meses de gravidez, né, ela decide que não quer ter o filho, vai lá, aborta e pronto, final. Não precisa autorização judicial, nada. Isso é o que estão discutindo lá para poder modificar a legislação, tirando esses dois artigos fora. E a ciência materialista, quando começa a vida, isso é a grande discussão, né? Que nem falar, tem um amontoado de célula, aí não tem vida. Então, se não tem vida, não tem homicídio. Tá? Nós vimos isso aí agora há pouco, né? Então, assim, mas quando começa a vida de fato? Então, nem os cientistas eles entram num acordo. Tem várias opções aqui, eu coloquei 5 para a gente analisar aqui. Analisar não, vamos comentar só. Momento da fecundação. É formada uma combinação genética única. Eles alegam que é no momento da fecundação que começa a vida. Porque a partir do momento que se dividiu a célula, o que acontece? São 23 pares de cromossomo para cada ser humano. E aí vai ter 23 da mãe, 23 do pai, né? Então já não tem mais nada a ver com mãe e nem com pai, já é um ser totalmente diferente. Então eles falam que nesse momento da fecundação é que é gerada a vida. 2ª semana de gravidez, o embrião se instala no útero definitivamente, se iniciam os processos de divisão celular do feto e a formação de seus órgãos. E ali vai estar lá, né? Vai dividir as células lá, e essa vai ser para o fígado, essa vai ser o coração, essa vai ser o tecido, né, nossa pele. Então aí começa essa divisão toda. Eles falam que a partir da 2ª semana que faz isso, então aí começa a vida. Outros alegam que é da 6ª à 24ª, quando começam as atividades cerebrais. Então nesse período começa a atividade cerebral. 24ª semana são 6 meses, não é isso? 6 meses. Aí vamos lembrar de João Batista, né? A Isabel estava grávida quando a Maria recebeu comunicação lá do anjo Gabriel que ela ia ficar grávida de Jesus, informou que Isabel estava grávida de 6 meses. Ela foi visitar Isabel. Quando ela saudou Isabel, o que aconteceu com João Batista no ventre da Isabel? Começou a pular de alegria, chutar, não sei o quê, porque reconheceu a voz da Maria, né? Ou reconheceu Jesus já no ventre da Maria. Então, assim, ele já tinha essa consciência cerebral, né? 25ª a 27ª semana, quando os pulmões do feto já estão formados e nesse momento adquire condições de sobreviver fora do útero. Então essas são algumas condições que os materialistas alegam que quando começa a vida. E o espiritismo fala como? Tem um nascimento, desculpa. Quando nasce. Nasceu, está vivo. Se não nasceu, ainda não é vida, não é ser humano. Bom, e o espiritismo? Na questão 344 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou que momento que a alma se une ao corpo. Ou seja, o espírito se uniu ao corpo, qual momento? A união começa na concepção, mas apenas se completa no momento do nascimento. Nós vimos que tinha um materialista lá, um cientista, que falava que era na concepção. É o primeiro item que eu falei, né? Na concepção. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasce. Então, a hora que teve a fecundação, já tem a ligação do espírito com o laço fluídico, e à medida que vai se formando, né, vai dividindo a célula, formando o corpo, tal, esse laço fluídico vai apertando, até o nascimento ele já está um pouco mais apertado.
Mas a encarnação mesmo, de fato, ela se completa só com 7 anos de idade, né? Mas desde o momento da concepção, o espírito já está ligado. Então, se o espírito está ligado, existe um ser ali, existe uma vida ali. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Pergunta 358. Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa, até o pessoal que faz o aborto, o médico e tal, né? A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo essa alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Então é aquilo, né? A gente vem, a gente sabe que a gente reencarna para a gente ou resgatar débitos do passado, para a gente progredir, né? E o corpo é o nosso instrumento para tudo isso. Então, a partir do momento que se existe o aborto, então a gente está simplesmente rompendo essa possibilidade do espírito fazer isso. No 359, caso em que o nascimento da criança ponha em perigo a vida da mãe, é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. A legislação brasileira permite isso, quando tem risco da mãe, né? Aliás, muitas no mundo inteiro, tem bastante países que fazem isso. Está em risco a mãe? Então aí eles autorizam o aborto. E aí no espiritismo a mesma coisa, né? Vamos falar um pouco de alguns casos agora. André Luiz, no livro Ação e Reação, capítulo 15. O instrutor lá era Silas, né? Ele estava falando, e o aborto provocado, André Luiz pergunta, é de presumir que seja falta grave. Falta grave será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança do seio materno é infanticídio. Isso está no Ação e Reação, capítulo 15. Continuando no capítulo 15, o Silas era o instrutor. Ele começa a falar, a mulher que promove o aborto ou que venha disfarçar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. E o que é o centro genésico? Vamos lá analisar. Centros de força, né, que a gente fala, né, que está aqui, né, que tem o coronário, tem frontal, tal. O genésico é esse aqui, ó, aqui embaixo. Ele está muito ligado com esse outro aqui também, né? Mas qual é a função desse centro genésico? Reprodução e emoções sexuais. Ele está ligado à coluna vertebral, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e ao aparelho urinário e o aparelho reprodutor. Então ele fala que pode ter alterações deprimentes, então nós vamos analisar isso aqui, ó, as alterações aqui que podem acontecer, no caso de aborto, né? Missionários da Luz, capítulo 14 e capítulo 15. Tem 2 casos aqui. O 14 fala de proteção e o 15 de fracasso. A proteção, o que é? O plano espiritual, ele acaba protegendo a gestante, acaba tentando proteger o feto. E ele fala lá, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever. Se os interessados retrocedendo nas decisões espirituais perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. E aí no capítulo 15, que é esse fracasso, vai ter um exemplo disso aqui, né? Porque o que acontece? A moça ali fica grávida, era a encarnação do Volpini, né? André Luiz usa uns nomes difíceis, que é duro de gravar. Volpini era a encarnação do Volpini. E a mãe estava nem aí, continuava na vida dela, nas baladas, não estava muito compromissada em preservar a gravidez e tal. E daí os espíritos até tentando proteger ela, né? E tentando proteger, mandaram uma colega dela conversar com ela, né? Para falar com ela, para ela não ir numa determinada festa de aniversário que ela estava programando ir. Não deu ouvido. E daí o que aconteceu? Toda a equipe de proteção, eles destituíram, falaram, bom, deixa ela, entregue a própria sorte, né? Porque o que acontece? Ela vai nesse lugar, ela tem obsessor, né? Aqueles que ficam estimulando a bebida, ao sexo, e tudo isso interfere, né, no bebê, no feto que está em formação. E acontece que ela não quis dar ouvido, e daí ela foi nesse aniversário, e depois o orientador lá, que é um nome que eu não vou lembrar dele, não adianta, não vou lembrar. Ele foi lá no aniversário e viu o Volpini, que era o feto, abraçado à mãe, agarrado à mãe lá desesperado. O que eles fizeram? Com uma ação magnética, eles desligaram o Volpini, levaram ele para um socorro, né, para um atendimento, desligaram do feto. E no dia seguinte a mãe passou mal, foi hospitalizada e teve o nenê prematuramente. O nenê não, né, o feto, né, prematuramente. E acabou que o Volpini não teve oportunidade de reencarnação. Então, essa história está no Missionários da Luz, capítulo 14, a gente vai ver no 15. E também a gente vai ver que, por exemplo, durante 21 dias, quando tem a fecundação, durante 21 dias, a equipe espiritual toma tanto conta
da mãe, né, do bebê também, porque a mãe sofre uma série de alterações psicológicas no corpo. Eles protegem tanto que, por exemplo, se tem algum parente no plano espiritual que queira visitar a mãe ou o bebê, eles não permitem. Até 21 dias não é permitido. Eles fazem uma proteção toda, porque assim, uma emoção, mesmo que seja de felicidade, de alegria, pode interferir em alguma coisa. Então, por 21 dias, ninguém pode visitar, espiritualmente falando, né, a mãe. Eles fazem essa proteção também. Aí tem dolorosa perda, um caso Cecília, que está no livro Mundo Maior, é o capítulo 10. Esse caso aqui, uma vez eu já trouxe ele aqui, né? A Cecília perdeu a mãe há 8 meses, né? E aí a mãe nunca pôs ela para trabalhar, eles tinham situação boa e tal. E daí ela acabou se perdendo, né? Com o desencarne da mãe, ela acabou meio que se perdendo, andou para um caminho errado, acabou engravidando, só que, assim, ela ia ficar com vergonha da sociedade, do pai, ela não queria que o pai soubesse, a sociedade, ela solteira, grávida e tal, e resolveu fazer o aborto. E ela falava assim, ó, odeio este filho intruso que não pedia a vida, expulsá-lo-ei, expulsá-lo-ei. E o bebezinho, né, que estava para reencarnar, porque assim, eles já tinham numa outra vida alguns problemas, e eles vinham para reajustar, os dois. Ele vinha como filho dela justamente para reajustar os problemas dele. E ele falava, poupa-me, poupa-me, quero acordar no trabalho, né, que é aqui encarnado. Quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses, tem caridade. Ela não quis saber. A mãe dela, desesperada, foi pedir ajuda, né, para o plano espiritual lá, para o Calderaro, para ele poder ajudar. Aí o Calderaro teve lá, e daí tinha uma enfermeira que ia aplicar, né, os venenos, né, para acabar matando o feto. E daí eles induziram ela, a enfermeira, a aplicar um sonífero nela. Ela aplicou um sedativo e ela conseguiu desdobrar, e a mãe conversando com ela, tentando convencer ela a não fazer isso. Não teve alternativa, não conseguiu convencer, e quando ela voltou, e aí ela mandou a enfermeira, né, a aplicar o remédio lá para fazer o aborto. Bom, o bebê falou assim, condenaste-me à morte e por isso minha sentença é igual. Ele fez alguma coisa na mãe que acabou levando a mãe junto à morte também. Não me quiseste para o serviço do amor, vingar-me-ei, seguirás comigo. Então acabou que ele acabou matando a própria mãe também para poder, né, se vingar dela de não aceitar essa reconciliação com ele. E é um risco, né, que se corre quando faz um aborto. De repente a gente pode arrumar um obsessor, né? Porque a gente não está dando a oportunidade para essa vida que vai encarnar, então pode-se arrumar um obsessor. Mas às vezes não também, né? Não é, eu estou falando assim que pode, né? Pode ser, né? Mas às vezes não, depende, né? Às vezes a mãe acaba se arrependendo. Depois no final eu vou contar uma história do nosso lar, nós vamos ver isso. A mãe acaba se arrependendo, né? Ficou com remorso do negócio. E Jesus falava, né, que tem mais festa no céu para um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então, a partir do momento que a mãe se arrepende, ela faz oração, pede desculpa para aquele feto, para aquela vida que iria vir. Então, ela pode ter um atenuante, né, na situação. Então, não necessariamente vai ter, mas pode ter caso que ela vai arrumar um obsessor na vida, né? Capítulo 31, Vampiro, Nosso Lar. Essa aqui é uma história interessante também. O André Luiz e a Narcisa foram chamados na portaria que tinha uma senhora lá querendo entrar no nosso lar. E daí chamaram eles, né, eles foram lá, e era Justino, né, o nome do porteiro. E aí eles viram alguma quantidade de marcas negras no perispírito dessa mulher. E daí a Narcisa, né, ficou em dúvida, foi chamar o Paulo, que ele era o diretor lá da parte de vigilância das câmaras de retificação. E daí o Paulo viu, tal, falou que ela não poderia entrar. Não, mas não, ela cometeu muitos crimes, tal, não pode entrar, né? E a Narcisa, eu já errei muito, tal. E ele falou que cada mancha daquela preta que ela tinha, eram 58 manchas. Cada mancha daquela preta que ela tinha era algum bebê que ela tinha matado. Ela era profissional de ginecologia, é o que ele fala aqui, ó. Esta desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. Então é isso que ela fazia. E a Narcisa assim mesmo queria dar oportunidade para ela, né, que ela estava pedindo, toda amorosa, toda humilde. E esse Paulo, que era o diretor das câmaras de retificação, ele falou que, vamos ver então, né? Ele perguntou para ela assim, você está disposta a trabalhar, né, na sua recuperação e tal?
Aí ela virou, né? Não, eu não preciso trabalho, eu não preciso nada, eu vim aqui porque eu quero o paraíso que me prometeram. Aí ela pôs a arrogância dela para fora, que para ela tinha feito um bem danado, né? E daí ele falou, tá vendo só? Deixa ela que um dia ela vai modificar. Ele falou que lá nas câmeras de retificação, aquilo que eu falei antes, né? Só é permitido aquele que o remorso, né? Que já teve o remorso do que foi feito, está disposto a consertar, né? Ou é aquele arrependido, né? Que eu falei, né? A pessoa se arrependeu de fato mesmo, de coração. Então é só esse que podia entrar. E como ela não estava nessa condição, ela não poderia entrar. Então não foi permitido que ela entrasse mesmo. Aí ele fala que a situação dela é pior do que as dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Quais são os atenuantes? Às vezes uma obsessão que leva a pessoa ao suicídio, né? Então seria um atenuante. E no caso dela não tinha atenuante nenhum, não. Bom, vamos falar um pouco de aborto espontâneo. O aborto espontâneo, podemos falar também do aborto, como é que fala? Aquele aborto inconsciente, vamos dizer assim. Tipo o André Luiz, né, que ele era um suicídio inconsciente, ele ficava bravo quando falavam isso com ele, dele, né? Porque são aquelas coisas que a gente, na vida, a gente faz um monte de extravagância, aquela coisa toda. É igual aquela mulher lá, né, que estava grávida, né, do Volpini, e estava fazendo extravagância, mais ou menos a mesma coisa. Então tem o aborto espontâneo, que não tem nada a ver, e esse outro inconsciente. O espontâneo é em função de quê? Imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Então, imperfeição no corpo, de alguma forma. Algum tipo de prova para os pais ou até mesmo para a alma que iria reencarnar. Então, pode ser uma prova. São várias possibilidades de prova. Não dá para a gente ficar aqui, né, viajando e tentando imaginar, mas algum tipo de prova serviria, ou para os pais ou para a criança, né? O espírito recua diante da prova. Ele vem, sabe o planejamento da reencarnação dele, sabe por que ele vai ter que passar, e de repente, na hora do vamos ver, ele fala, putz, acho que eu não estou preparado, não estou confiante. E aí ele recua, não quer reencarnar. Então acontece isso, né, o aborto. Aborto nesta vida ou em vidas passadas. Fizeram muito aborto em outras vidas, ou fez aborto em outras vidas. Aí chega nessa vida, tem problema, aquilo que nós vimos lá, né, no centro genésico, né, vai ter problema. Então pode ser alguma coisa nesse sentido também. E no caso de espírito ovoide, que o espírito ovoide, ele tem que recuperar a forma física de um humano. Então tem que reencarnar, aí ele reencarnar não, tem que engravidar, né, passar pelo caso lá da fecundação e tal, e vai ter o aborto até ele voltar com o perispírito na forma humana dele. Então é uma opção também de caso de aborto espontâneo, um caso de um espírito ovoide. Vamos falar um pouco do anencéfalo, essa história que eu quero contar depois, que é muito interessante. Bom, aqui é uma criança normal, né, um ser humano normal, com um cérebro normal. Esse aqui é a merocrania, que chamam, que é o cérebro todo desorganizado, e o anencéfalo, que não tem essa parte de cima do cérebro. Então aqui, os médicos recomendam, nós vimos lá, né, que é uma possibilidade no Brasil, eles recomendam que a criança não nasça, porque pode ter problema durante a gravidez, né, pode ter problema no parto. Então, recomendação que se faça o aborto. Aí vamos lá. André Luiz fala em níveis da consciência, níveis da casa mental no mundo maior, capítulo 3. O que é o nível da casa mental? Essa parte aqui embaixo, ó, que é o porão que ele fala, né? Porão da individualidade. O que tem aí? Arquivamos todas as nossas experiências, vidas passadas e dessa. Registramos os menores fatos da vida. Tudo aqui. Então, será que o anencéfalo não vem com essa parte, pelo menos? Uma pergunta, não sei, né? Pode ser que sim, né? Pode ser que não, mas pode ser que sim. E aquele que tem o cérebro desorganizado também. Por isso que fala, então ele está com defeito, vamos fazer aborto? Olha o risco, né? E a oportunidade desse ser aqui não vai acontecer, né? E aí eu quero contar o caso dessa menina aqui, ó, Vitória. O nome dela completo, eu vou falar porque tá livre na internet isso, né? Para todo mundo ver, lá tem reportagem e tal. Vitória de Cristo, esse é o nome dela correto. Ela nasceu ela era anencéfala, né? Aliás, ela é uma gracinha, você vê ela interagindo com o pai, assim, as fotos, ela é muito bonitinha. Então, assim, ela era anencéfala, e o médico recomendou que fizesse o aborto. Olha, você vai ter problema, aumento do líquido amniótico, vai ter problema na gravidez, e a mãe não quis saber, nem o pai. Levou a gravidez, teve ela com cesariana, mas foi o parto tudo normal, sem problema nenhum. O anencéfalo, normalmente, 1% dos casos sobrevive 1 mês, 2 meses, no máximo, assim, 1 ano, sei lá, se chega a 1 ano, acho que nem isso chega também. É o prazo, mais ou menos, que eles vivem, né? Essa menina viveu 2 anos e meio.
Só que chegou o momento dela partir, né? E tem uma declaração da mãe falando assim, ó: assim como nós respeitamos a sua vida por amor a ela e confiança e obediência a Deus, também por amor, confiança e obediência foi chegada a hora de respeitar a sua morte. Ela partiu serenamente enquanto a beijávamos, abraçávamos e lhe dizíamos o quão preciosa era, que sempre a amaremos e que ela podia partir em paz para junto de Deus. Aí eu pergunto assim, eu vejo, você vê a foto dela, ela entende, olhar, quer dizer, ela está vendo, toda a parte visual nossa está aqui atrás no cérebro, a região occipital, está aqui atrás. Então ela era anencéfala, mas ela via, o pai dela interagia com ela. Então alguma coisa, aquilo que nós vimos do porão da casa mental lá que o André Luiz nos falou, o quanto será que essa menina foi embora grato pelos pais por ter dado de repente, não sei qual é o caso, a gente não sabe, a oportunidade dela reencarnar e passar pela experiência que ela precisava passar. Ou talvez será os pais que tiveram que passar por uma prova e ela se dispôs a vir se ofereceu para os pais terem essa prova, porque assim, os pais encararam um desafio, podia morrer, o médico deu lá o resultado, ó, pode dar problema, e a mãe não quis saber, manteve. Então assim, se essa menina amanhã tiver que reencarnar rapidamente, sei lá, será que ela vai escolher quem como pai? Com certeza esses aí que deram amor para ela, ainda mais na hora de ir embora, o quanto eles falavam aqui, né? Pode partir em paz, né? Beijávamos, abraçávamos, tal. Então assim, a gratidão desse espírito para com esse pai, pode ter certeza que foi muito grande, foi enorme, porque ela teve a oportunidade de resgatar. Fertilização in vitro é outro problema. Às vezes pode preocupar, puxa, mas descarta um monte de embrião. No livro Transição Planetária, o Divaldo Franco e do Manuel Filomeno de Miranda, tinha a programação reencarnacionista, né, dos espíritos novos que vão chegar na Terra. E era tudo fecundação in vitro. Aí eles comentam lá, esperamos que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes. Então eles estavam esperando 2 embriões, de uma série deles lá, que fossem transferidos, né? Então eles achavam que 2 ia dar resultado. Aqueles que não tiveram ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. Então assim, às vezes pode preocupar, puxa, mas descarta um monte de embrião, não sei o que e tal, mas esses embriões, eles podem não estar ligados a um espírito, e é o que ele fala aqui. 2 tiveram êxito, o restante podia ser descartado porque não tem ligação espiritual. Então, se tivesse todos ligação espiritual, é uma coisa, mas não é o caso, né? São 2 só que vingaram porque eles tinham a ligação espiritual, porque se não tivesse, não ia vingar. Bom, vamos encerrando com a Madre Teresa. Se aceitarmos que uma mãe mate seu filho no próprio ventre, como poderemos dizer às pessoas que não matem umas às outras? Aí a gente vê hoje muito preservar a natureza, que não é errado, né? Certo, tem que preservar os animais, a flora, a fauna, essas coisas todas. Aí ele defende tanto isso, mas na hora de um aborto a pessoa é a favor, né? Onde é que está a coerência do negócio? Você quer preservar a vida de um animal, de uma planta, de uma floresta, mas quando é um ser humano, você simplesmente, tudo bem? Então, tem um momento muito esquisito isso, né? A pessoa que pensar dessa forma, a minha opinião é justamente conforme o Espiritismo, que é proibido fazer o aborto. Mas aquele que concorda, é o que eu falei, às vezes recrimina uma ave silvestre, alguma coisa, né? Tem crime inafiançável, né, se a gente mata uma ave silvestre. Bom, mas enfim, Jesus lá em Mateus capítulo 25, acho que é 25 mesmo, ele fala que o que fazeis a um desses pequeninos, as crianças, está aí fazendo a mim. Então, aquela criança que é abortada, que não tem a oportunidade de viver, de resgatar, de passar por a sua experiência, é um crime contra as leis de Deus e também é um crime contra Jesus. Segundo ele, o que fazemos com as criancinhas, estamos fazendo com ele. Bom, era isso aí, gente. Muito rapidamente, é um assunto bem polêmico, mas temos que fazer nesse tempo. E vamos então para a segunda parte agora. Pedir a colaboração de vocês, né? Ficar em oração pelos irmãos que vão ser recebidos na mesa, para que eles possam ter o conforto e a gente possa conseguir encaminhá-lo na tranquilidade. Boa noite, gente. Obrigado pela presença. O assunto é complexo e nessa trajetória dentro da doutrina espírita nós tivemos N casos que a gente poderia citar, mas nós estamos em cima do horário. Só dizer uma coisa para as mulheres: o que aconteceu, aconteceu. Se houve algum aborto espontâneo, provocado, já foi. O importante é daqui para frente. Vamos sempre lembrar da misericórdia
Olha o que Jesus trouxe para nós. Misericórdia quero e não sacrifício. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então nós não podemos esquecer do homem nessa situação aí. Muitos casos, alguns casos marcantes, que sempre eu lembro da minha vida, foi inclusive do homem obrigar a mulher a fazer o aborto. Só para a gente encerrar. Durante alguns anos, eu participei de um orfanato, onde a gente tinha 137 crianças. Chegamos a ter mais de 150 crianças, mas era uma média de 130 a 140 crianças. E lá tinha uma mulher, que ela tinha muito desejo de ser mãe. E nas nossas reuniões, ela entrou para o espiritismo pela depressão. E foi trabalhar justamente no orfanato para cuidar de crianças, porque ela tinha sido abortista numa encarnação. Ela foi madre superiora. E aí vocês pegam um livro muito interessante, chama Abadia dos Beneditinos. Abadia dos Beneditinos. Nós vamos ver a história dramática ali do mosteiro. Essa mulher participou lá atrás, justamente enquadrada nesse livro aí. E aí foi revelando para ela, porque ela tinha um carinho muito grande, e ela toda noite, ela tinha, um sonho tumultuado, um pesadelo com crianças gritando. O que levou ela para a doutrina foi justamente isso daí. Ela foi internada numa casa de recuperação, num sanatório, porque ela ouvia choro de crianças 24 horas, ela não conseguia dormir. Ela se recuperou totalmente. Depois de desencarnada, ela apareceu para nós. Ela comunicou em uma das nossas reuniões, falando que ela se redimiu através do trabalho. Então sempre tem uma nova oportunidade, sempre tem. Não importa, até aquele que cometeu um crime, e nós vamos ver isso num dos livros do André Luiz. Mesmo cometendo um crime, a pessoa ainda pode se redimir, porque aquilo que foi vítima dele, aquele que foi vítima dele pode vir na família, e ele pode devolver aquilo que ele tirou. Nós estamos cansados de ver. Olha o esclarecimento da doutrina espírita para nós aí. Então é importante a gente continuar a vida, continuar lutando, continuar trabalhando. E hoje nós temos um conhecimento um pouco maior das nossas responsabilidades espirituais. Quando falou aqui do anencéfalo, a doutrina espírita prova com todas as letras que o cérebro só é um transmissor do pensamento. O pensamento está no espírito. Todos os sentimentos, todas as ações, elas estão no espírito. O cérebro pode estar danificado momentaneamente, mas através da energia dos neurotransmissores que são impregnadas pelo fluido do espírito reencarnante, ele vai se ajustar e numa próxima encarnação ele vem perfeitamente. A mensagem de Jesus para nós: sempre nós vamos conseguir superar, por mais difícil que seja, por mais que nos atormente. O passado é o passado, o importante é daqui para frente. Que Jesus nos abençoe.